Queridos, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede. Agradecer também ao nosso líder, o bispo. Obrigado à pastora também, que fazem parte dessa liderança. Agradecer a minha família também, que eles fazem parte do ministério qual Deus me deu. E agradecê-los também, pois a partir desse momento iremos ouvir a palavra e iremos aprender a palavra de Deus, que é de suma importância para o nosso elevo espiritual. Amém, meus irmãos? Então, estarei dando continuidade à mensagem anterior, e essa mensagem tem por título As Profecias e o Fim dos Tempos. Queridos, eu gostaria de trazer mais algumas profecias que foram ditas, e não só por Jesus, mas também por outros escritores da palavra de Deus, que antes que viesse o fim dos tempos, e até mesmo antes do arrebatamento da igreja, alguns sinais, eles aconteceriam antes de tudo isso. Como nós vemos esse texto, que é chamado Sermão Profético, que Jesus Cristo falou. E nós vemos que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem a palavra de Deus concernente a este assunto. Por que, Josué? Porque pouco se é pregado, porque pouco se é fácil de entender, não é fácil de entender este assunto. Então eu gostaria de pedir ao sonoplasta, por gentileza, que colocasse aqui a imagem que eu chamo de quadro ou mapa escatológico, o mapa escatológico. Eu queria traçar para vocês sobre a ordem sequencial dos acontecimentos. Como que se dará? Quem será primeiro, depois e segundo por último? Isso é essencial para o seu aprendizado. Nós, que somos igreja, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque como que eu vou esconder a palavra se eu não a conheço? Então Davi diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bom, eu preciso conhecer para guardar, para não pecar contra o Senhor. Então eu queria falar para vocês essa ordem aqui, para vocês entenderem, é rapidinho. Como eu falei anteriormente, nós estamos aqui, está escrito estado intermediário. É o momento que nós estamos vivenciando. Para quem parte, ou seja, quem morre, ele entra nessa parte aqui que foi explicada no domingo passado. Em breve vai acontecer o arrebatamento da igreja. Tudo diz, não há mais nenhuma profecia que impede Jesus vir. Antes havia profecias, havia situações que Jesus não poderia vir, mas agora tudo diz que ele em breve virá buscar a sua igreja. Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja, ele leva para o céu. Iremos ter lá no céu o que é chamado de o tribunal de Cristo. Aqui está tribulação, mas foi um erro de digitação. Mas é o tribunal de Cristo, aonde nós seremos galardoados. Lá teremos as bodas do Cordeiro. E existe uma possibilidade da grande ceia, a qual Jesus Cristo falou. Isto é para a igreja que será arrebatada. Viverá tudo isso, essas maravilhas. E essa é a nossa grande esperança, de Cristo vir e nos levar para aproveitar tudo isso aqui e muito mais na eternidade, que é aqui. Bom, mas para quem fica na terra, são 7 anos de tribulação. Estes 7 anos são divididos em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, que soma 7 anos. Jesus dizendo a respeito desse período tribulacional, e Jesus lá em Mateus capítulo 24, ele vai falar desse período e falando sobre Daniel, ele diz assim, nunca houve e nunca haverá um momento tão terrível quanto este. Ele disse aqui na leitura que o Lucas fez, ele falou assim,
que esses são os princípios das dores. Quando ele fala que é o princípio, é só um pouquinho daquilo que virá, vai ser coisas piores ainda. E onde que será isso, Josué? Está escrito em Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19. Ali vai ser terrível, terrível. Então esses são os juízos de Deus contra a humanidade que desprezou o seu Filho e andam sempre na prática do pecado. Bom, passarão 7 anos e no final dos 7 anos temos a volta de Cristo. Cristo que está com a igreja no céu, ele volta, e quando ele volta com a sua igreja. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante. E a igreja vem com Cristo. Vem para quê, Josué? Ele vem para implantar o reino milenar. Estou resumindo, porque tem muitos detalhes aqui. Ele vem para implantar um reino milenar aqui na terra, que é o reino milenar estar aqui, que está em Apocalipse capítulo 20. Será um momento de paz, alegria, tranquilidade, um governo de justiça, tudo de bom e do melhor, com Jesus reinando de Jerusalém, aquela promessa a qual os judeus têm do Antigo Testamento, que eles aguardam ainda o Messias, porque para os judeus, esse Jesus que veio, ele é um impostor. Então os judeus, até mesmo o seu governo, continuam na prática do judaísmo, da Torá, e eles ainda guardam o Messias, e o Messias virá, conforme eles esperam, que é para o reino milenar. No final do reino milenar vai haver uma rebelião, e essa rebelião é feita por Satanás como liderança, mas o povo que foi governado durante o milênio, também parte desse povo vai se rebelar contra Cristo. Ô irmão, viveram na boa, tranquilos, só do bom e do melhor, sem caos, sem injustiça, só coisa maravilhosa, e esse mesmo povo ainda vai se rebelar contra Cristo. É a humanidade mesmo, levada pelo diabo para fazer tal coisa. No final dessa rebelião, entra o juízo final. O juízo final vai ser ressurreto, todas as pessoas que morreram fora da presença de Cristo, e estes serão julgados e condenados e lançados no lago de fogo. Enquanto a igreja, os salvos em Cristo Jesus, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e João diz assim: e vi novos céus e nova terra, é para a eternidade, e vi novos céus e nova terra. Então toda essa terra que está hoje um caos, vai ser purificada, limpa, totalmente organizada para a moradia dos salvos em Cristo Jesus. E ainda tem a Jerusalém celestial, uma cidade maravilhosa para os salvos em Cristo Jesus. Enquanto nós iremos nos aproveitar desses pontos tão importantes, aqueles que não, aí o que Apocalipse diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz: e todo aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, e ali haverá pranto, ranger de dente, e o sofrimento será para sempre. Não há aniquilacionismo, como algumas pessoas pregam. Assim como a eternidade será para sempre, o sofrimento também será para sempre. Então é por esse motivo, este mesmo, não é por outro não, tá? Que nós estamos aqui aprendendo, servindo a Cristo, nos santificando, orando, buscando, isto que nós estamos servindo ao Senhor, é para ter uma eternidade com Ele, meus irmãos. Aleluias. Esse é o nosso principal objetivo. Porém, antes que aconteça tudo isso que eu falei, nós temos alguns sinais que antecedem esta vinda de Cristo. Então, eu vou pedir ao sonoplasta que coloque aqui para mim 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A igreja de Cristo, ela tem a função de pregar sobre
assim como no passado pregaram sobre as profecias e sobre o fim dos tempos, a Igreja de Cristo tem a função de pregar sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. A igreja tem a função também de pregar sobre o fim dos tempos e anunciar às pessoas sobre essa decisão que elas têm que tomar. Porque é nos dado o livre-arbítrio, e como é dado o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, o poder de decisão, então nós decidimos o que nós queremos das nossas vidas. O que nós queremos? Queremos a eternidade com Cristo ou queremos sofrer eternamente no lago de fogo? Então esse poder de decisão é nosso, poder de querer e nos esforçar para isso, porque a pessoa do Espírito Santo vai estar nos ajudando. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. King James, por gentileza. Só vai ter um momento que eu vou pedir João Ferreira de Almeida. Então diz assim, ó: não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. O texto está falando sobre a vinda de Jesus. Mas só que Paulo, aquele povo está sendo enganado. Alguém já disse que Jesus já voltou e eles estão no sofrimento. Então ele está dizendo, antes que aconteça a vinda de Jesus, vai acontecer duas coisas aqui no texto. Uma é a apostasia, e é deste ponto que eu queria falar, sobre a apostasia, apóstatas, pessoas que se afastam. A palavra apóstata quer dizer pessoas que se afastaram da fé, pessoas que se desviaram. Existem dois tipos de pessoas que se afastam da fé. Um é aquele que é o natural, ele se afasta de corpo, ele sai da igreja, ele abandona a fé, ele não volta, ele vai embora. E tem aquele que ele se afasta não de corpo, ele permanece na igreja, mas ele se afasta da fé, da prática da fé. Então ele se apostatou da fé, como o texto diz, apostatou-se da fé. Ele continua membro, continua tomando ceia, continua participando de tudo, mas ele já se apostatou da fé. Ele não se santifica mais, ele não busca mais como antes buscava, ele não se arrepende mais, ele faz tudo errado, mas continua na igreja, mas também continua sendo um apóstata. E isso nós podemos ver. Nós vamos conversar com as pessoas, a gente logo vê, vamos conversar e falar sobre igreja. Eu já fui da igreja, eu congreguei na Deus e Amor longos anos. Já fui da igreja, congreguei na Assembleia de Deus longos anos. Eu já estive na igreja por algum tempo. Eu já congreguei lá na igreja quadrangular, nas chamadas para servir, eu congreguei em tal e assim. São muitas pessoas que se afastaram da igreja. É uma igreja afastada lá fora e uma igreja que está nos pés do Senhor aqui dentro. Então pessoas que estão se apostatando da fé, então eles começam a colocar culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Não reconhece o seu próprio erro. Ele diz que é o bispo, ele diz que é o evangelista, ele diz que é o cantor, ele diz que é a cadeira, ele diz que é o relógio, ele diz que qualquer coisa é válido para ele, menos ele mesmo reconhecer que ele é que se afastou da fé de Cristo. Porque, meus irmãos, presta bem atenção, a nossa fé, ela está firmada no autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo. Pode o fulano se afastar, pode o fulano me bater, falar mal de mim, ele me trair, ele ter ciúme, ter inveja, pode o ciclano fazer qualquer coisa, mas a nossa fé, ela tem que estar em Jesus Cristo. Não, mas é porque eu gosto do evangelista. Meu irmão, não ponha sua fé em mim, não ponha sua fé no bispo, não ponha sua fé em apóstolo, ponha sua fé única em Jesus Cristo. Este não vai te decepcionar. É porque eu estava lá confiando no meu pastor, irmão. Para com isso, não seja ingênuo. Põe sua fé em Jesus Cristo, confie somente nele, porque eu posso falhar, eu posso me apostatar,
E quando eu me apostatar, não é mais para vocês me ouvirem, tá bom? Então nós temos alguns nomes de alguns apóstatas no Brasil, como por exemplo, aí eu vou perguntar se vocês conhecem. Conhece Lana Holden? Lana Holden se apostatou de uma maneira terrível e ainda fez uma igreja. Apostatou-se e ainda fez e arrastou uma multidão para continuar no pecado como ela está. Nós temos outro também, Ricardo Goldin, quem conhece? Esse caiu de uma forma absurda, meu Deus do céu. Então ele está agora pensando em tornar, ele já tornou a igreja dele inclusiva, que pode aceitar uma prática que a Bíblia diz que é pecado. Então nós temos outro Caio Fábio, que era da presbiteriana. Nós temos o Ed René, aquele que disse que queria atualizar a Bíblia, aquele que disse que a água que Jesus Cristo falava não era água, mas era... Ô irmão, meu Deus, aonde... Então são apóstatas, num nível absurdo. E aí eles continuam, eu sou homem de Deus, é que eu sou agora moderno. E aí eu estou fazendo uma modernização na igreja. Aí nós temos o Ed Macedo, que começou bem, mas agora está totalmente fora dos padrões bíblicos e está vivendo agora para ganhar dinheiro. E nós temos aí também, agora por último, a Priscila Alcântara, entre outros nomes que se apostataram, e entre outros que você quiser perguntar para mim no particular, eu falo para você. Bom, olha o que Paulo está falando para você. Tem muito mais. Olha o que Paulo está dizendo. Por gentileza, coloca aí. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. No primeiro século, a Bíblia já está alertando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. No primeiro século, essa Bíblia, ela já foi inspirada, e ela foi ser formada lá para o ano 300, mais ou menos, colocaram todos os livros juntos. E então, nós temos já Paulo instruindo, dizendo assim, mas o Espírito Santo afirma expressadamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, é exatamente o que está acontecendo, numa forma descarada. Não precisa nem conhecer muito a Bíblia, mas quando a gente vê as pessoas pregando, falando sobre a palavra de Deus, nessas igrejas grandes, no Facebook, enfim, em todos os lugares, nós vemos isso acontecendo, doutrinas de demônio. Eu quero dizer para vocês que essa questão da apostasia é um negócio tão sério, que é um dos pecados que não tem o perdão. Coloca aí, por gentileza, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Presta bem atenção. Um dos pecados que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um dos pecados que não tem perdão. Jesus disse, não tem perdão nem nesse século, nem no porvir. Ou seja, nós estamos vivendo o porvir. Não tem perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir um ato, e consciente, tá? Pessoa consciente, atribuir uma feitoria de uma pessoa usada pelo Espírito Santo ao diabo. A pessoa olha, sabe que é Deus que está usando, mas ele diz, é o demônio que está usando ele. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O outro pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é apostasia. Só que nós temos uma dificuldade, pastor Flávio, de entender exatamente o que é esse afastamento da fé. É uma gravidade, é um nível que ela está, que a Bíblia não diz, mas é um pecado que não tem perdão, conforme o que está escrito. Leia comigo. Ora, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Próximo. E provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas apostataram-se, ou seja, se afastaram. Sim, é impossível. É impossível
que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. A apostasia, dependendo da gravidade que ela está, que foi tomada, ela não tem perdão. Por isso que eu vejo às vezes muitas pessoas tentando voltar e elas não conseguem mais voltar para os caminhos do Senhor. A apostasia tem sido ajudada, ou seja, o afastamento das pessoas tem sido ajudado por muitos falsos profetas. Jesus, nós lemos que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam não são poucos que estão sendo enganados. Nós vemos as multidões quando se reúne aquele homem que se diz homem de Deus, como por exemplo o apóstolo Valdemiro Santiago. Está claro, muito claro, um falso profeta da pior qualidade. Mas lá tem milagre. Irmão, não seja tão fraco assim de Bíblia não, irmão. Milagre não evidencia se a pessoa é de Deus ou não. Olha o que está escrito em Apocalipse: o falso profeta vai operar prodígios miraculosos. Quem que vai operar? Falsos profetas. Demônios fazem milagres. Olha lá, em Moisés, o que aconteceu com Moisés? Moisés estava lá com o seu cajado, joga o seu cajado, acontece o que? Torna-se uma cobra. Aí chama os magos do Satanás, os magos fazem a mesma coisa, jogou. Queridos, milagre não é evidência de que a pessoa é homem de Deus. Caráter é que mostra se a pessoa é de Deus ou não, que tipo de evangelho que ele está pregando. Agora, a pessoa que usa a palavra de Deus para enriquecer ilicitamente é um falso profeta. Estou aqui vendendo lencinho, estou vendendo aqui copo d'água, estou vendendo aqui sal lá de Israel, estou vendendo água, estou vendendo não sei o que, e enricando, e os pobrezinhos que não conhecem a Bíblia vão lá e dão dinheiro, e esses vão enganando a muitos. Nas suas reuniões estão abarrotadas de pessoas sendo enganados porque não conhecem a palavra de Deus, porque se conhecer não fica sendo enganado por tais profetas. Nós temos uma mulher aí na internet que ela é a profeta do Pix. Renálida, a mulher já entregou, não ia nem falar. Renálida é o nome dessa mulher, profeta do Pix, e aí fica pedindo Pix para todo mundo, e é Pix da sua idade, Pix de 7, Pix, e só vive no luxo, enquanto o povo às vezes não tem nem o que comer direito, e a mulher vivendo de forma no luxo. Queridos, nós temos que tomar cuidado. Então, queridos, nós vemos que os falsos profetas, está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, e nós vemos, pessoal, gente, meus irmãos, isso é de suma importância para a gente ficar atento, porque às vezes nós estamos congregando uma igreja que é de Deus, aí a gente vê um movimento, aí a gente, eu vou sair dessa igreja, porque aqui não tem movimento, eu vou para lá, aí ele vai lá para aquelas igrejas lá que prega a prosperidade, vai ser enganado, como muitas famílias são destruídas lá, aí dão seu dinheiro, dão a sua casa, dão seu carro, e o povo é enganado, e aí a pessoa se perde totalmente, fica distante da presença de Deus. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro 2, 1. Ótimo. Vamos lá. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Então está vacinado que nos últimos dias haverão esse tipo de pessoa, conduzindo muitos ao inferno, e nós não podemos nos calar, nós temos que apontar e dizer,
fulano é um falso profeta, e isto vai para as redes sociais, e eu conto com você para compartilhar para muitas outras pessoas saberem quem são os falsos profetas, e muitos seguirão seus falsos ensinos, é o que acontece, e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Queridos, isso é uma grande verdade que tem acontecido. Nós vemos, aí eu sento do lado de uma pessoa não crente, e aí ela começa a dizer o seguinte: olha, eu não gosto dos evangélicos. Por que você não gosta dos evangélicos? Eu sou evangélico, você não gosta de mim por quê? O que eu te fiz? Não é porque eu conheço aquele homem lá do chapelão. Que homem do chapelão? Valdemiro. Aquele homem é um enganador, aquele homem tira dinheiro. Eu vi aquele outro lá também tirando dinheiro do povo, eu vi aquele outro lá falando absurdo e pegando dinheiro do povo, e aquele homem... Então as pessoas, o caminho da verdade fica difamado. Por quê? Por causa destes homens malignos. Estes homens terríveis que não pregam a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Queridos, e eu quero que você, agora abençoado, coloca aí, agora não na King James, você coloca na João Ferreira de Almeida, JFA. Coloca 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 2. É o versículo 3, perdão. É o versículo 3, está certo. Só que está na King James. Eu quero que você coloque na João Ferreira de Almeida, por gentileza. E grande vai ser o seu galardão. Está na King James ainda. É a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. É uma tradução que é exatamente... Não tem a João Ferreira de Almeida? Ok, tudo bem. Aqui diz aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz da seguinte forma: e por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas. Então o que está acontecendo é que os falsos profetas estão fazendo as pessoas de negócios. Agora eles não estão mais cuidando de pessoas para conduzir ao céu. Eles estão cuidando de pessoas para fazer deles negócio. Eles não estão tirando mais a lã já foi, agora eles estão tirando o couro mesmo, o couro. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: e o ladrão, não é o diabo, é o ladrão. O ladrão são os mercenários, são os falsos profetas, são os que enganam as pessoas. Estes estão destruindo famílias, estão destruindo, e eles estão levando pessoas para a perdição. Queridos, então nós temos que ficar atento, ficar ligado na palavra de Deus, para que nós também não sejamos enganados. Porque eu vejo muita gente sendo enganada. Rapaz, eu congreguei contigo, Josué. Eu lembro de você. Mas agora você está onde? Eu estou lá naquela igreja. Meu amigo, você foi para lá. Rapaz, justamente para lá. Então muitas pessoas estão saindo de boas igrejas que pregam a palavra de Deus e estão indo para esses lugares por conta de movimentos, por conta às vezes de milagres, por conta de uma profecia, por conta de tantas coisas, que quando você vê, não tem nenhum parâmetro bíblico para estar acontecendo aquilo. Mas queridos, precisamos estar atentos, porque Jesus Cristo disse que os falsos profetas enganarão a muitos. Nós não podemos ser um destes tais. Então, crente, abre bem o teu olho, estuda bem a palavra, ora e vigia, porque eles estão vindo dentro do aprisco do reino de Deus e estão levando para lá, queridos. Este é o nosso cuidado. Olha aqui que está escrito em 2 Timóteo, King James, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2. Olha o que está dizendo. E o que a igreja tem que fazer? Nós, como igreja, temos que fazer. O nosso cuidado é esse aqui, Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje, com toda a paciência e ensino.
Queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque se não haver uma doutrina bíblica, muitos vão se perder no caminho, por falta de conhecimento. Por que Jesus Cristo diz que o povo erra, o povo se perde? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós somos os arautos deste presente século. O que é um arauto? A palavra usada aqui é arauto no original. Arauto é alguém que prestava serviço para o governo e ele ia e proclamava, ele falava a mensagem do rei, e nós somos mensageiros, nós somos arautos do rei Jesus. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar contra os falsos profetas, porque muitos irão se perder ainda se nós não apontarmos: esta laranja está podre. Nós somos arautos, somos mensageiros de Cristo. Precisamos continuar pregando a palavra de Deus. O versículo 3 deste mesmo capítulo diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir. Aqui, queridos, se percebe que nos últimos tempos as pessoas, elas não querem mais ouvir a verdadeira palavra de Deus. Elas querem ouvir, bispo, é algo que elas se identificam, é algo que ela goste, que é bênção para ela, porque se tocar no problema espiritual dela, no pecado dela, ela fica toda nervosinha, ela fica igual siri na lata, é um barulho danado, é uma confusão danada, ele fica assim, agoniado, é o crente, então ele quer ouvir só mensagem de bênção, só mensagem de bênção, é só vitória, é assim que a igreja está querendo. Mas como nós somos arautos do rei Jesus, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, doa quem doer. Nós iremos continuar falando das verdades bíblicas. Mas eu não posso pregar assim não, porque os irmãos não gostam. Olha, eu quero saber se Jesus está gostando. Se ele está gostando, eu também estou gostando. Então vai, Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como o tempo está voando, eu também vou pular aqui uns pedacinhos de tempo. Vamos lá. Outro ponto importante do fim dos tempos, que muita gente faz uma interpretação errada deste versículo, sonoplasta, é Daniel capítulo 12, versículo 4. Eu tenho que ir devagarzinho com vocês, meus irmãos. Inclusive, bispo, eu tomei 2 chás de camomila para me ficar mais tranquilo, porque vocês precisam entender, e se eu ficar acelerado, como eu fazia antes, vocês não vão entender. E eu quero que vocês entendam a palavra de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 4, olha o que diz: mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos virão por todo lado em busca de maior conhecimento. King James, por gentileza. Estou achando diferente, moço. King James, Daniel capítulo 12, versículo 4. Aí, é esse aí, moço. Por isso que eu estava achando estranho, foi o chá de camomila. Porém, tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Entenda que
esse conhecimento não é tecnológico, não é do mundo. O texto, porque a gente faz uma interpretação do texto, e dentro do texto está falando sobre profecias do fim dos tempos. Por isso que aí é dito para Daniel, selar, porque não é para o teu tempo, Daniel, é para o tempo do fim, e o tempo do fim é este tempo qual nós estamos vivendo. Presta atenção para você entender, então o conhecimento o qual ele está falando é o conhecimento sobre as profecias dos últimos tempos, é o conhecimento da palavra de Deus, e nós vemos que na história, o tempo no qual nós temos mais conhecimento, pessoas têm mais conhecimento, uma multidão de pessoas está adquirindo conhecimento, é este tempo, porque lá nos primeiros séculos, por exemplo, no primeiro século a Bíblia foi escrita, eles se baseavam no Antigo Testamento, aí foi até no ano 300, mais ou menos, a Bíblia foi formada. Só que mesmo tendo uma Bíblia, a Bíblia era raridade de alguém ter Bíblia. Precisava ter muito dinheiro para comprar uma Bíblia. Então uma Bíblia ficava nas catedrais, nas igrejas, e é uma única cópia. E às vezes acontecia o seguinte, olha, aqui está a Bíblia, mas você não sabe ler. Muitas pessoas naquele tempo não sabiam ler, não tinha conhecimento. Então quem dava a interpretação para a Bíblia daquele momento eram os líderes, e aí a igreja foi se perdendo. Quando foi no ano 425, começou a igreja que nasceu em Atos 2, começou a se perder, aí a igreja agora está aceitando ensinamentos que não estão dentro da palavra de Deus, mas como era difícil dizer assim, não, isso não está escrito, por que alguém não poderia dizer? Porque muita gente não conhecia, e outros não sabiam ler, era uma cópia, e às vezes estava num idioma que ele não sabia falar. Então, depois do ano 1518, vem a reforma, e a partir da reforma a Bíblia foi traduzida e começou a melhorar, e agora o povo conhece a palavra de Deus muito mais do que aquele tempo, e nenhum outro tempo, todo mundo, a Bíblia já foi traduzida por mais de 2.000 idiomas. Então, queridos, e hoje se cumpre a profecia que está escrita na sua vida. Eu sei, Josué, nunca ouviu falar desse assunto, hoje você está ouvindo falar deste assunto, está se cumprindo agora, neste momento da sua vida, coisas que você nunca ouviu falar e você está ouvindo agora, queridos. Então este tempo chegou, o conhecimento da palavra de Deus está para você. Temos Bíblia no celular, temos Bíblia impressa, temos várias traduções, temos cursos teológicos à distância, tem de graça, tem pago, tem de todo jeito. Então agora chegou o tempo que se cumpriu esta parte, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Está acontecendo. Aleluia! Queridos, então está acontecendo os sinais que antecedem o fim e o arrebatamento estão acontecendo, e nós vemos que essa leitura, a qual o Lucas fez aqui, falando sobre a questão aqui dos sinais, elas estão acontecendo, e eu quero entrar mais neste texto aqui, para você entender o que de fato Jesus está dizendo. Então vamos lá, meu irmão, coloca aí, Mateus capítulo 24, e o versículo, pode pôr um, para você entender o que Jesus Cristo estava realmente dizendo ali. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as instruções do templo. 2. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Falando do templo. Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que não serão todas derrubadas. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Calma aí, varão, fica aí, grande vai ser o seu galardão. Fica aí, varão. Vamos lá. Quando serão essas coisas? Eles estavam falando sobre o templo. Jesus disse que o templo seria derrubado, pedra sobre pedra, não ficaria nada. E o que aconteceu? No ano 70, depois de Cristo, foi exatamente isto. O cumprimento dessa profecia aconteceu. O ano 70, depois de Cristo,
o general Tito foi lá, os romanos destruíram o templo, derrotaram os rebeldes e destruíram o templo. Aconteceu. E não ficou pedra sobre pedra, porque deixaram as pedras sobre as pedras lá. Aí sabe o que aconteceu? Disseram assim: olha, romanos, tem ouro lá naquelas pedras, vamos lá. Então vamos lá, vamos pegar as pedras. Foram lá pegar as pedras, arrancar as pedras para tirar o ouro, e não ficou pedra sobre pedra. Então essa parte da profecia já se cumpriu. Agora a outra parte da pergunta, quando ele diz assim: e quando ocorrerão essas coisas? É do templo. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Tem mais duas perguntas para ser respondida. E Jesus Cristo começa a responder essas duas outras perguntas. Qual será o sinal da tua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Então Jesus Cristo começa a dizer: haverão falsos cristos, já tem muito. Falsos profetas, tem até demais. Guerras e rumores de guerras, está uma calamidade. Aumento da iniquidade, o amor se esfriará, está demais. Terremotos, mudanças climáticas como nunca houve na história da humanidade. Fome, África, muita gente passando fome. Não é só na África não, tá? Brasil também, e em todo o mundo, tá? Só que a África é um sinônimo disso. E pestes, doenças terríveis. Jesus Cristo falou que iria acontecer, e aconteceu durante a história. A peste negra, a AIDS, entre outras doenças, e agora nós tivemos uma terrível, que foi a pandemia, a Covid. Aí teve a gripe do frango, a gripe da vaca louca, a gripe, meu irmão, é gripe para todo lado, e está saindo gripe, é tanta coisa, é peste, e não tem cura para essas doenças, e a coisa piorando. Então, estes são os acontecimentos que aconteceria, estes são os sinais que aconteceriam antes da vinda de Jesus e do fim dos tempos. Estão acontecendo de forma muito avassaladora. Então, queridos, o tempo do fim está muito próximo. Aí então ele também responde sobre a questão do fim dos tempos. Então ele diz: todos os sinais anteriores, que eu terminei de falar, do fim do tempo agora, tá? O cumprimento de Mateus capítulo 24 e 25, você leia para você entender, e de Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 20, que são os acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos. E entre esses sinais e eventos, eu coloquei tudo juntos aí, tá? Porque uns são sinais que antecedem, que é guerras, rumores de guerra, e outro é o próprio acontecimento, como por exemplo, o arrebatamento é o acontecimento, o fim de tudo é o acontecimento, e o outro são os sinais, mas estão tudo juntos. Aí, algumas pessoas fazem uma má interpretação da questão de Mateus capítulo 24, versículo 14. Põe aí, meu irmão, por gentileza. Que aí eles dizem o seguinte: você tem que entender o seguinte: sinais que antecedem o arrebatamento e sinais que antecedem o fim do tempo. São dois fatos que ocorrerão, eles são diferentes. Tem tudo a ver, mas eles são diferentes. Entenda bem: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Logo a pessoa diz assim: Josué, então nós precisamos pregar o evangelho para que Jesus Cristo volte. Não precisa. Jesus, preste atenção, que são dois aí, fim dos tempos e o arrebatamento da igreja. O que precisa se pregar do evangelho para o fim dos tempos e não para o arrebatamento da igreja. Jesus pode vir e agora. Não precisa ser pregado o evangelho em todo o mundo. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo antes do fim dos tempos. Fim dos tempos não é arrebatamento, como o arrebatamento não é fim dos tempos. Então presta bem atenção. Não é necessário pregar o evangelho em todo o mundo para Jesus vir. Porque muita gente pensa assim: lá nos povos árabes,
na Coreia do Norte, na Rússia, na China, o evangelho ainda não chegou na proporção que deve chegar, e é verdade. Então a pessoa logo diz assim, Jesus não vem. Não, Jesus pode vir sim. O evangelho vai ser pregado, coloca aqui, abençoado, o mapa escatológico. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo antes do fim dos tempos. E o fim dos tempos é o juízo final. Então nós temos tudo isso aqui, na tribulação, vai ser pregado o evangelho. O anjo pregará o evangelho eterno na tribulação. Certo? Não é o fim ainda. Alguns hinos ensinam errado para a gente. Um hino fala assim, olha, Jesus veio e acabou tudo. Não acabou tudo não. Não é assim não, está errada essa letra deste hino. Ainda tem muita coisa para acontecer. O fim dos tempos é aqui, juízo final, porque entra aqui agora no estado eterno. Então o evangelho vai ser pregado, tem tudo isso aqui para acontecer, ele vai ser pregado. Presta atenção que na tribulação, anjos vão pregar o evangelho, 144 mil vão pregar o evangelho, as duas testemunhas vão pregar o evangelho vai alcançar a sua plenitude no milênio, toda pessoa haverá o conhecimento de Deus no milênio. Depois do milênio, aí sim, já foi pregado todo o evangelho, agora pode vir o fim dos tempos. Então, queridos, não se afirme nessa ideia de que Jesus não pode vir agora porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo, queridos. Não faça isso não, porque vai ser um problema sério. Aí a pessoa pensa, não, então se Jesus não vem agora, então eu estou de boa, eu estou tranquilo. Eu posso continuar pecando, eu continuar aquele pecado meu de estimação, porque Jesus não veio, o evangelho ainda não chegou. Não, queridos, uma interpretação errada totalmente, que pode nos levar ao precipício. Bom, tem uma outra questão que é relacionada ao povo de Israel. Eu quero que você entenda que a nação de Israel não eu fico assim meio pensativo às vezes, o que os cristãos estão pensando da nação de Israel, que às vezes eu vejo pessoas idolatrando a nação de Israel, fazem absurdos, aí eles começam a idolatrar, pastor Flávio, até o que vem de lá. Vou pegar lá a água do Rio Jordão, água suja, contaminada. Então vem aqui para você receber a água do Rio Jordão, a areia do deserto lá do Israel, e não sei o que, a semente lá, queridos, isso é idolatria. Isso é antibíblico. Israel, nós temos que entender que Jesus era judeu, e a salvação vem dos judeus, devemos isto à nação de Israel. Só que Israel é o mesmo povo que ajudou na crucificação de Jesus, é este mesmo povo que chama o teu Jesus de impostor, enganador. Até hoje o governo de Israel, os judeus, não aceitam Jesus como o Messias, e continua chamando o teu Salvador de mentiroso. E deixa eu te falar uma coisa aqui, Jesus disse o seguinte, chamando lá a sinagoga da onde eles se reúnem, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque lá já não imperava mais a vontade de Deus, mas quem dominava lá era o próprio Satanás. E estes judeus que passaram o tempo, foi que perseguiu os teus irmãos em Cristo Jesus. Entenda, meus irmãos, devemos reconhecer Israel como uma nação, da qual Deus tem um propósito, mas chega de idolatria com o povo de Israel. Tem uns irmãos que são cebosos, passa aqui um negócio no pescoço e fica andando com aquele negócio. Como é que é o nome daquele bicho lá? Como é que é? É talet, né? Aí eu fui pegar onde? Lá em Israel, esse daqui é especial. Aí diz que vai para o monte com aquilo. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é uma coisa, está unção, está nele. Meu irmão, a unção não está nesse negócio que veio do povo de Israel. A unção está em você. O Espírito Santo está em você e não no que é de Israel. Tantas coisas absurdas que aquela nação fez, meu irmão. E ainda os crentes ainda ficam idolatrando aquele povo. Eu fico maluco das ideias com esse povo crente, meu irmão. Devemos adorar, sabe quem? O judeu chamado Jesus.
Este sim devemos adorar. Porém, Deus tem muitas profecias para se cumprir na vida daquele povo. Tem um povo, é o remanescente, não são todos. Este povo tem uma profecia. Entenda que Israel, quando foi... quem já ouviu falar sobre a diáspora judaica? É quando o povo começou a tirar, ser levado do seu local. Essa é chamada de diáspora. E então começou, eu vou correr aqui, vou lá para o ano 70. No ano 70, o general Tito, ele vai lá e tira os judeus daquela cidade. Estou falando de profecias. Essa era uma profecia bíblica de que Jesus Cristo falou, se cumpriu. Ia estar aí o início do povo de Israel sendo tirado do seu local. Quando é no ano de 135, pelo imperador Adriano, os judeus são totalmente tirados da sua nação e são espalhados pelo mundo. Então os judeus agora não ficam mais no seu território. Queridos, prestem atenção, para que as profecias se cumpram, muitas profecias se faz necessário para que Israel esteja no seu setor, no seu lugar, da sua terra, a qual Deus prometeu para eles. Então, aí, quando que os judeus voltaram para o seu território oficialmente? Quando é no ano de 1948, a ONU bateu o martelo em favor dos judeus e disseram, o território de vocês é este aqui, vocês podem voltar. Queridos, tem a profecia que não poderia se cumprir antes que eles voltassem, mas agora eles estão lá. As profecias que eram impedidas de acontecer, agora podem acontecer. Isso significa que a vinda de Jesus e o fim dos tempos está próximo. Não é por acaso que o povo de Israel está lá. Uma delas é aquela que diz assim, quando Jesus Cristo está pregando lá em Mateus capítulo 24, e ele começa a falar ali do período tribulacional, ele diz aos judeus, Mateus capítulo 24, versículo 16, ele diz assim, então os que tiverem na Judéia, os judeus que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Para que essa profecia se cumpra, se faz necessário um judeu estar na Judéia. Judéia é aquele território palestino, que antes era chamado Judéia, hoje é chamado Palestina. Então entenda, pessoal, que as profecias só irão se cumprir quando estiver tudo certo. E estudando as profecias bíblicas de forma minuciosa, eu vi e cheguei a uma conclusão, não sou eu, como pessoas que estudam muito mais que eu, que são chamados de escatologistas, chegaram à conclusão de que não tem nenhuma profecia que não possa acontecer nos tempos atuais, porque todas já se cumpriram, estão aguardando simplesmente a grande profecia vir, que é a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Portanto, igreja de Deus, não devemos ficar brincando de ser crente, porque as profecias bíblicas estão acontecendo, estão estampadas diante dos nossos olhos acontecendo, e se você não sabia, agora você sabe. Aleluia. Entende, irmão, que as profecias estão se cumprindo de forma minuciosa, de forma assim, nos mínimos detalhes. Não tem nada que impossibilita de Jesus Cristo vir e o fim dos tempos acontecer. Aleluia. Glória a Deus, porque estamos esperando por isto, estamos aguardando o reino de Cristo, não aqui, porque isso acontecerá no milênio. Nós estamos aguardando a volta de Cristo para nos levar para o céu de glória. E é lá, neste lugar, quando o arrebatamento acontecer aqui, meu irmão, é lá que nós vamos ter as nossas recompensas do que nós fazemos aqui nesta terra. Agora, queridos, nós precisamos estar atentos, porque esse é um momento único, precisamos ir no arrebatamento da igreja, porque na sequência entra a tribulação, e nessa tribulação, volto a repetir, na tribulação haverá salvação? Sim. Apocalipse capítulo 7 diz que essa grande multidão veio da grande tribulação, povos, línguas, nações, só que vai morrer muita gente vai negar a Jesus Cristo. Por que, Josué? Ora,
Só porque o cidadão o crente pisa no pé do outro, o irmão já não vem mais para a igreja. Imagine o anticristo forçando você a abandonar. Larga Jesus, não vou largar, corta o dedo dele. Larga Jesus, não vou largar, corta a mão dele. Larga Jesus, não vou largar, mata o filho dele. Já vou largar, porque vai matar o meu filho. A tribulação vai ser terrível, porquanto Jesus, como nos acontecimentos anteriores, Jesus sempre dá uma oportunidade. E a oportunidade que nós temos de nos livrar da grande tribulação é o arrebatamento da igreja. Só que Jesus Cristo vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Para isto precisamos estar Asturicamanturaya revaste. Mandaste. Abandanaya comanda canto e canto recanto quenta canto canto cantoraya. Constigidi canta casa calamandara baiastei basti. Este vídeo vai para muitas pessoas. Então, pessoas que estão ouvindo aqui agora, atenta, porque o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Você que me ouve esta palavra, eu sei que a palavra vai ao encontro ao teu coração. Prepara-te para encontrar com o teu rei. O nome dele é Jesus Cristo. Corrija-te, arrependa-te, porque Jesus Cristo vem buscar um povo santo, não um povo desmantelado. Falsos profetas, falsos enganadores, crentes caluniadores, enganadores. Vem buscar um povo que é santo, igreja. Então, na camada, nos santifiquemos cada dia, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Deus está avisando a sua igreja com todo tipo de sinal. As profecias, os sinais estão se cumprindo, e a igreja precisa ficar atenta, porque Jesus está vindo buscar o seu povo. Aleluias. E eu peço, meus irmãos, lá no YouTube, no canal Servo Sou, teve 113, até no último momento que eu vi, de visualizações, pessoas que assistiram. Eu tenho mandado para os meus amigos e eles têm gostado e têm falado palavra abençoada, meus irmãos. E essa é a forma de nós alcançarmos outras pessoas para essa realidade, porque nós estamos titubeando, a igreja está dormindo e Jesus está vindo. A igreja não pode ser pega de surpresa. A igreja precisa estar atenta, alerta, porque Jesus está vindo. Então faça um papel de evangelista. Eu preguei, e você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Você faz parte dessa missão. Nós estamos levantando um evangelho de verdade, embasado nas escrituras. Não é para massagear ego de ninguém, não é para estar de acordo com o que ele pensa, mas é uma palavra eficaz, viva, penetrante, para chamar a atenção, para sacudir a igreja do Senhor. Aleluia!